Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 133, dia 14 de dezembro de 2023. Os soldados zombam de Jesus. Lucas, capítulo 22, do versículo 63 ao versículo 71. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza quem é que te feriu. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dizem-no-lo. Ele replicou: se você disser, não crerei. Se vô-lo disser, não crerei. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Lucas 22, 63 a 71. Devemos notar, em primeiro lugar, nestes versículos, o tratamento vergonhoso que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu nas mãos de seus inimigos. Lemos que os guardas zombaram dele, espancaram ele, vendaram ele e o golpearam no rosto. Não bastava ter feito prisioneiro uma pessoa da vida mais inocente e caridosa, e eles devem adicionar o insulto à injúria. Conduta como esta mostra a corrupção desesperada da natureza humana. Os excessos de malícia selvagem a que às vezes se dirigem os homens e mulheres não convertidos, e o deleite feroz com que às vezes pisam o mais santo e o mais puro, quase justificam o forte ditado de um velho teólogo que o homem entregue a si mesmo é meio besta e meio demônio. Ele odeia Deus e todos os que carregam qualquer coisa da imagem de Deus. A mente carnal é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Provavelmente temos uma ideia muito fraca do que o mundo se tornaria se não fosse pela constante restrição que Deus misericordiosamente coloca sobre o mal. Não é demais dizer que se os homens e as mulheres não convertidos tivessem seu próprio caminho inteiramente, a terra logo seria pouco melhor que um inferno. A calma submissão de nosso Senhor a insulto, como os aqui descritos, mostra a profundidade de seu amor para com os pecadores. Se ele quisesse, ele poderia ter parado a insolência de seus inimigos em um momento. Aquele que poderia expulsar demônios com uma palavra, poderia ter convocado legiões de anjos ao seu lado e espalhado aquelas ferramentas miseráveis de Satanás aos ventos. Mas o coração de nosso Senhor estava voltado para a grande obra que ele veio fazer na terra. Ele se comprometeu a comprar nossa redenção por sua própria humilhação, e ele não hesitou em pagar o último centavo do preço. Ele havia se comprometido a beber o cálice amargo do sofrimento vicário para salvar os pecadores, e pela alegria que lhe estava proposta, ele desprezou a vergonha e bebeu o cálice até a última gota. Hebreus 12:2. Paciência como a que nosso bendito Senhor demonstrou nesta ocasião deve ensinar a seu povo professo uma poderosa lição. Devemos evitar toda murmuração e reclamação e irritação de espírito quando somos maltratados pelo mundo. Quais são os insultos ocasionais aos quais temos que nos submeter, comparados aos insultos que foram amontoados em nosso Mestre? No entanto,
Quando eles lançaram seus insultos contra ele, ele não retaliou. Quando ele sofreu, ele não fez ameaças. Em vez disso, ele se entregou àquele que julga com justiça. Ele nos deixou um exemplo para que andássemos em seus passos. Vamos e façamos o mesmo. 1 Pedro 2, 21, 23. Devemos notar, em segundo lugar, nestes versículos, a impressionante profecia que nosso Senhor entrega sobre sua própria glória vindoura. Ele diz aos seus inimigos insultantes: daqui em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Eles encontraram falhas em sua aparência humilde e querem um Messias glorioso? Eles o veriam em glória um dia. Eles achavam que ele era fraco, impotente e desprezível, porque no momento não havia majestade externa sobre ele. Eles o contemplariam um dia na posição mais honrosa no céu, cumprindo a conhecida profecia de Daniel, com todo o julgamento entregue em suas mãos. Daniel 7, 9 e 10. Tomemos cuidado para que a futura glória de Cristo faça parte de nosso credo, tanto quanto a cruz e a paixão de Cristo. Que sejam em primeiro princípio em nossa religião, que o mesmo Jesus que foi escarnecido, desprezado e crucificado, e ele que agora tem todo o poder no céu e na terra, e um dia virá novamente na glória de seu Pai com todos os seus anjos. Vemos apenas metade da verdade, se não vemos nada além da cruz e da primeira vinda. É essencial para o nosso próprio conforto ver também a segunda vinda e a coroa. Aquele mesmo Jesus que estava diante do tribunal do sumo sacerdote e de Pilatos, um dia se sentará em um trono de glória e convocará todos os seus inimigos para comparecerem perante ele. Feliz é aquele cristão que mantém firmemente diante de sua mente essa palavra, a partir de agora. Agora, neste tempo presente, os crentes devem se contentar em participar dos sofrimentos de seu Mestre. Daqui em diante, eles compartilharão de sua glória. Agora, como seu Senhor, eles não devem se surpreender se forem ridicularizados, desprezados e desacreditados. Daqui em diante, eles se sentarão com ele em seu trono, à destra de Deus. Apocalipse 3, 21. Devemos notar, por último, nestes versículos, que confissão completa e ousada nosso Senhor faz de sua própria messianidade e divindade. Lemos isso em resposta a esta pergunta de seus inimigos. Então você afirma que é o Filho de Deus? Jesus respondeu: você está certo em dizer que eu sou. O significado desta frase curta pode não ser claro à primeira vista para um leitor de português. Significa, em outras palavras, você fala a verdade. Eu sou, como você diz, o Filho de Deus. A confissão de nosso Senhor privou seus inimigos de toda desculpa para incredulidade. Os judeus nunca podem alegar que nosso Senhor deixou seus antepassados na ignorância de sua missão e os manteve em dúvida e suspense. Aqui vemos nosso Senhor dizendo-lhes claramente quem ele era e dizendo-lhes em palavras que transmitiriam ainda mais a uma mente judaica do que a nossa. E, no entanto, a confissão não teve o menor efeito sobre os judeus. Seus corações foram endurecidos pelo preconceito. Suas mentes foram obscurecidas pela cegueira judicial. O véu estava sobre os olhos de seu homem interior.
eles ouviram a confissão de nosso Senhor impassíveis e apenas mergulharam mais fundo no pecado mais terrível. A ousada confissão de nosso Mestre, nesta ocasião, pretende ser um exemplo para todo o seu povo crente. Como ele, não devemos deixar de falar quando a ocasião exige nosso testemunho. O medo do homem é a presença de uma multidão, não devem nos silenciar. Jó 31:34. Não precisamos tocar uma trombeta diante de nós e sair do nosso caminho para proclamar nossa própria religião. As oportunidades certamente ocorrerão no caminho diário do dever, quando, como Paulo a bordo do navio, pudermos mostrar quem somos e a quem servimos. Atos 27:23. Em tais oportunidades, se tivermos a mente de Cristo, não tenhamos medo de mostrar nossas cores. Um mestre, confesso, ama discípulos ousados, intransigentes e confessos, aqueles que o honram com um testemunho sincero e corajoso. Ele honrará, porque estão seguindo seus passos. Quem, diz ele, me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai Celestial. Mateus 10:32. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Dá-nos um dia na tua santa presença, cada dia mais, Senhor. Que o Senhor reine, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.